Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu para que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se. Sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Outras portas se abrem. Gente, é verdade isso. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Amigos e amigas, essa passagem, esse fato, essa passagem do Evangelho de Lucas, eu vejo ela assim como espetacular. É uma das tops, sabe? Na minha opinião, é uma das tops. Sempre quando eu ouvi essa passagem, mexia comigo. Desde 95, quando eu fiz um curso aqui em Bernardes, aqui no Centro Pastoral, no Centro Paroquial, esse salão primeiro aqui onde é a grande sala de catequese, né? Em 96 eu fiz um curso de evangelizador e essa palavra mexia comigo. E tanto é que essa palavra, ela ficou ecoando dentro de mim durante muitos anos e ecoa hoje ainda. Eu vejo que a comunidade católica Obra de Amor, a missão da Obra de Amor nasceu aqui. E é espetacular isso, porque aqui narra o chamado de três pessoas, mas de maneira especial de Simão Pedro, que antes era Simão. E hoje eu quero transferir esse chamado, esse fato, para minha casa, para a tua vida, para a tua história, porque hoje Jesus está chamando a você, está chamando a mim, está chamando a nós, porque o chamado de Jesus continua, não ficou só naqueles 12. O chamado ele vai ecoando sempre, 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 sempre. O fato aconteceu assim: Pedro, Tiago, João e muito provavelmente André, seu irmão, eles eram pescadores, eram sócios, né? Tinha vamos dizer assim, hoje poderíamos dizer que poderia ter uma empresa, poderia ter CNPJ, né? Eles eram sócios e eles pescavam, depois vendiam a sua pesca e sobreviviam disso. Só que o pescador, quem é pescador sabe, o pescador, ele vai cada dia na esperança de pegar os peixes. Mas nem sempre a esperança se torna realidade. A esperança fica para o outro dia. E quando um pescador não pega o peixe, é a mesma coisa quando um time de futebol toma um gol. É o mesmo sentimento do goleiro que leva o gol. É um sentimento muito ruim, é um sentimento de desânimo, um sentimento de fraqueza.
é um sentimento de derrota, de incapacidade, é um sentimento de impotência, sabe? O pescador que não pega o peixe, ele fica assim, mas como? Como não pegar um peixe? E agora? Porque o pescador que vai pescar para se divertir, que ele tem o seu emprego, ele tem a sua vida, tudo bem. Ele vai lá, ele fica chateado de não pegar, mas tudo bem, né? Ele passa na peixaria e compra um peixe. Mas o pescador que vive da pesca é uma frustração muito grande. É como se ele se falasse assim, eu sou incapaz de fazer as coisas, de me manter, de manter a minha empresa, de manter a minha família. É uma sensação muito ruim. E eles estavam, os pescadores, as duas barcas estavam lá, lavando as redes. Por quê? Porque muito provavelmente que eles só pegaram algas, pegaram tranqueiras, pegaram casca, talvez caramujo, sei lá o que. Pegaram um monte de coisa que as redes estavam tudo sujas, cheia de algas, cheia de coisa. E no outro dia eles iam pescar de novo. Então eles tinham que limpar as redes. Você imagina, olha, limpando as redes, cansado, corpo abatido, psicológico abatido porque não pegou peixe. E de repente, lá, né, querendo dormir, querendo descansar, de repente vem escuta um barulho de um monte de gente chegando. Diz que era uma multidão, era multidões, ou seja, muita gente. Jesus do lado, Jesus no meio, na frente, sei lá. E aí diz que Jesus vem vindo com as pessoas, só que Jesus não falava nada, ele só caminhava. E aí Jesus para, olha, vê as duas barcas. E aí ele entra na de Simão. Aqui não diz que ele pediu licença, nem que ele falou que podia, ele diz que ele entrou. Pegou e entrou. Sabe, Deus tem autoridade, Jesus tem autoridade para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, para entrar na vida daqueles que têm um coração reto, daqueles que têm um coração bom. Sabe, porque tem gente que pratica coisas ruins, que pratica coisas de maldade, mas ele tem um coração bom. Às vezes ele quer se fazer de ruim. Pedro era uma pessoa grossa, uma pessoa estouradona, uma pessoa que cometia erros terríveis, mas ele tinha um coração bom. Eu sei que você conhece pessoas assim, né? Fulano é grosso, fulano é estourado, mas ele tem um coração bom. As pessoas que têm um coração bom, têm um coração abertos a Deus, Deus vai entrando, sabe? Porque Deus é amor e a pessoa que ama, Deus entra na casa, Deus entra na barca. E Jesus entra na barca de Pedro, lógico, tem todo um sentido, né? Que Pedro seria aquele que ia continuar no lugar de Jesus, aquele que seria o responsável pela igreja. Então a barca de Pedro é a igreja, tem toda essa parte, né? Mas eu não estou falando, não quero refletir sobre isso agora. Eu quero refletir com você que Pedro estava abatido, cansado, e Jesus subiu na barca dele. Sabe, às vezes Deus entra na nossa história quando a gente menos imagina. Deus é um Deus de surpresas. Ele nos encontra quando a gente menos imagina. Porque talvez tem gente procurando a Deus, e se tem alguém que está buscando a Deus, eu falo para você, pode continuar, mas pode deixar que Deus também sabe te encontrar. Ele subiu na barca e falou para Pedro assim, afasta um pouco, ainda exigiu, afasta um pouco da margem. Aí acho que Pedro empurrou um pouco, remou, não sei, empurrou um pouco para fora da margem. E ali Jesus começou a pregar. Enquanto Jesus estava falando, as multidões estavam se abastecendo. Os corações estavam fervendo de esperança, de paz, de desejo de viver, de continuar. E até o cansaço de Pedro acabou. Ele nem percebeu. Ele estava acabadão, cansadão. Mas quando as palavras de Deus foram entrando pelo ouvido dele e parando no coração, a força de Deus foi se manifestando em cada pessoa que escutava Jesus. E a força de Deus precisa se manifestar em mim e em você.
Porque hoje nós precisamos escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus que fala, é Jesus palavra. E aí ele falou, depois ele falou assim para Pedro. Agora, essa parte é fantástica, eu acho sensacional. É essa parte que sempre mexeu comigo. Essa parte é espetacular. Ele disse assim, quando acabou de falar, disse para Simão, Simão, leva a barca mais para o fundo, em águas mais profundas, avança para águas mais profundas e lance a rede para pescar. Olha só, olha que intrigante, olha que intrigante. Jesus era carpinteiro, veja bem, Jesus era carpinteiro. Todo mundo conhecia ele lá em Nazaré como carpinteiro, ou o filho do carpinteiro, né? Pedro era pescador, Simão era pescador. Simão sabia tudo de pesca. Se a gente olhar humanamente, com os olhos humanos, Jesus não sabia nada de pesca. Jesus sabia de madeira. Sabia tanto de madeira que no último instante da sua vida, ele foi fixado numa madeira, né? A santa madeira da Sagrada Cruz. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, lança a rede para pescar no mar profundo. Pedro olhou para Jesus e falou assim, Senhor, não sei se o senhor sabe, mas eu sou profissional de pesca. E eu pesquei a noite inteira em lugares que tem peixe, que lugar bom de pesca. E nós não pegamos nada. Mas a tua palavra é muito forte. Sabe, gente, a palavra de Deus ela tem que mexer com a nossa razão, tem que ser além da nossa razão. Ontem nós falávamos sobre a razão e o homem de razão e o homem espiritual. A palavra de Deus quando ela chega no nosso coração, quando ela cai no nosso coração, mesmo que para nós não tenha sentido nenhum, não tenha razão nenhuma, mas se está falando no coração, é preciso dizer assim, Senhor, é tua palavra e eu não entendo. Eu não sei porquê. Aconteceu com Maria isso um dia, né? Quando o anjo anunciou a Maria que ela ia ser a mãe do Salvador, que a vida dela ia mudar totalmente, que a vida dela ia ter uma mudança radical, que ela ia enfrentar uma batalha grande. Ela falou assim, é palavra do Senhor? Então, eu não entendo. Não sei como se dará isso, mas que assim seja. Eu vou fazer. E Pedro falou assim, a mesma coisa. Falou, Pedro, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Nós pescamos, nós temos uma companhia de pesca. Nós pescamos a noite inteira. Não pegamos nada. Mas a tua palavra nos renovou. A tua palavra nos fortaleceu. Então, pela tua palavra, vamos lançar de novo. Eu acho que Pedro falou assim, a minha razão diz que, eu acho que Pedro pensou assim, falou não, pensou. Porque eu talvez pensaria a mesma coisa, assim, olha, eu sei que aqui nesse lugar, não está falando, não tem peixe nenhum. Mas tem uma coisa que está me dizendo para fazer. Tem algo dentro de mim que está falando para fazer, então eu vou fazer. E aí Simão Pedro lança as redes. E quando ele lança as redes, a hora que ele começa a puxar, ele sente os trancos, né? As batidas dos peixes nas redes. Quem é pescador sabe como que isso dá um prazer enorme, né? Sentir o peixe batendo na linha, na vara, na rede, na tarrafa, seja lá onde for. É uma sensação uma adrenalina. A adrenalina subiu no corpo, no sangue, né? De Pedro, foi derramada uma dose cavalar de adrenalina, que ele foi ficando eufórico, gritou para o pessoal, vem nos ajudar, o pessoal foi lá, outra barca ajudou, encheram 2 barcas, uma pesca como nunca na vida de Pedro tinha acontecido. Sabe, gente, quando você escuta a palavra de Deus, escuta Deus falando comigo, com você e obedece, acontecem coisas extraordinárias na nossa vida que a gente nunca, jamais imaginou que acontecesse.
Você vai chegar a lugares, você pode chegar em lugares que você nunca imaginou que chegaria. Eu te digo, se você tem um chamado de Deus, se Deus está te chamando, escuta a voz de Deus, porque Deus vai te levar a lugares que você nunca, jamais sonhou que chegaria. A hora que Pedro viu aquilo, Pedro se lançou nos pés de Jesus e falou: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus vai falar algo para ele que eu vejo assim que é espetacular. Porque aí ele fala para mim e para você também. Porque eu e você também somos pecadores. Nós também cometemos nossos erros, nossas falhas. Nós também caímos e às vezes repetimos a queda. Nós também confessamos os nossos erros, mas às vezes repetimos esses erros confessados. Mas ele vai falar assim: não tenha medo. Não tenha medo. Porque de agora em diante você será pescador de homens. Gente, olha que lindo, olha que lindo. Jesus não transforma, ou melhor, não coloca algo na pessoa que a pessoa já não tenha. Jesus usa aquilo que a pessoa tem. Jesus usa aquilo que você tem. Jesus usa aquilo que eu tenho. Pedro era pescador. Jesus usou isso. Falou para ele: você vai continuar sendo pescador. Só vai mudar o foco agora. Vai mudar a pesca. Vai mudar aquilo que vem na rede. Você vai ser pescador de homens. Sabe, gente, Lucas era médico e Lucas curou muitos corações com o seu evangelho. Mateus era contador e Deus usou Mateus para fazer um evangelho organizadinho, como os contadores fazem. Ou seja, Deus usa do que você tem, Deus usa do que eu tenho, Deus usa do que nós temos para fazer a obra dele através de nós. É fantástico. Jesus nos chama. Jesus nos chama. E eu quero falar para você que sabe que tem um chamado. Que sabe que tem um chamado de Deus. Diz que Simão Pedro e os outros largou tudo. Largou a barca, largou rede, largou os remos e seguiu Jesus. Nós que temos família, para alguns, de maneira especial, alguns que são solteiros, né? Os casados não, mas os solteiros, alguns Deus chama para largar tudo mesmo, inclusive a família. De repente para ser um sacerdote, para ser um missionário consagrado, para ser um celibatário, para ser um freio, uma freira, para ser uma irmã, para ser uma missionária, não sei. Mas a grande maioria, o deixar tudo significa deixar a forma de ver a vida e viver uma vida nova. Deixar tudo significa eu deixo o amor pelo dinheiro, eu deixo o amor pelas minhas diversões. Sabe quem tem esse chamado por Deus? Às vezes Deus chama pessoas que são fanáticas em futebol, fanáticas em pescaria, fanáticas em jogos, e as pessoas vão deixar tudo. Não vai mais ter que ou jogar ou participar, porque agora o chamado é uma missão. Eu me lembro do meu chamado. Eu senti um chamado muito forte. E eu amava pescar também. Amava jogar bola, né? Por isso que eu falei dessas duas coisas, porque eu falo de mim. E quando eu tive esse chamado, por um tempo eu tentei conciliar as duas coisas, mas chegou uma hora que não deu. E eu tive que escolher. E eu escolhi a missão, eu escolhi a evangelização. E depois que eu escolhi, eu tive a certeza da escolha certa. Sabe quando você tem a certeza que você tomou a decisão certa? Quando você tem certeza que dá uma força, te agiganta, que deixa você assim, tomei a decisão correta. Então Jesus está falando para você hoje, olha, deixa tudo. Mas eu vou usar tudo que você tem, tudo que você é. Porque se você tem uma profissão e faz bem isso,
Deus vai usar isso que você sabe, que você conhece, e através disso, Deus vai fazer você levar a palavra dele até as pessoas, com a sua vida, com a tua história. Com a tua história. Vamos orar. Eu olhei aqui no tempo, já está acabando meu tempo. Eu só tenho mais 3 minutos e meio, quase 4. Então vamos orar. Quero orar por todas as pessoas que estão pedindo nossas orações. Orar pelas pessoas que colocaram aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. Vamos orar pela Solange. Pede oração a todos que estão passando momentos difíceis, de desespero. Sim, Solange, vamos orar por isso. A Neide está pedindo oração pela família dela, por ela e pela família dela. Vamos orar pela tua família. Orar por quem está nos ouvindo, por quem está doente, por quem está passando por tribulação. Mas principalmente, orar por quem está sendo chamado por Deus. Porque tem um chamado. O chamado a caminhar com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E que você saiba caminhar com Jesus. Senhor Jesus, olhai pelas famílias, por quem pediu as nossas orações. Olhai, Senhor, por cada um de nós. Derrama suas bênçãos sobre nós, Senhor. Derrama sua vida, sua luz. Mas também chama, Senhor, chama no nosso ouvido, chama no nosso coração, para que nós abandonemos uma vida velha e começamos a te seguir. Sim, Senhor, vem falar conosco. Vem chamar, Senhor. Eu quero te escutar. Sim, porque o Senhor nos quer felizes. Só escuto, Senhor. Ele diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Que ele vai junto até o final, não tenha medo. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. Ele quer, sempre quer uma resposta. Do dia de você, irmã. A resposta é tua. É difícil a caminhada, por isso Ele lhe estende a mão. Deus estende-nos a mão. Senhor, olhai pelas famílias, por todas as famílias do mundo inteiro. Olhai pela nossa vocação de marido, de mulher, de pai, de mãe. Abençoai, Senhor, os casamentos, as famílias. Libertai-as, Senhor, do mal, da infidelidade, da separação, do rancor, da mágoa, do ódio, das traições. Livrai-nos do mal, Senhor. Dai-nos uma consciência de amor, uma consciência de fidelidade. Aos que são chamados, Senhor, a te seguir de uma maneira mais profunda. Abençoai e fortalecei os caminhos de todos os sacerdotes, os seminaristas, os que são consagrados, os leigos, as comunidades de vida de aliança, as mulheres que se entregam e doam a sua vida a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor para sempre. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Queremos voltar, Senhor. Alô, meu Deus, senti saudades tuas
e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e com mais andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei. Deixei um pouquinho da música do Padre Léo, a última pregação dele antes de morrer. Que Deus te abençoe e que você não se acostume com os caminhos longe de Deus. Tchau, fico com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês, tá? Um abraço.